Desapropriação é um procedimento pelo qual o poder público retira um bem de um particular através do pagamento de uma indenização. A medida é baseada no fundamento da supremacia do interesse público sobre o privado. Desapropriação é o assunto do quadro Imóveis e Negócios de hoje, e quem explica como e quando ela pode acontecer é o consultor imobiliário e presidente do Cresce Paraíba, Rômulo Soares. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Assunto palpitante. Vamos o que vocês realmente desejam, quer saber o que é desapropriação, né? É um tema até que lotou a sua caixa postal nos últimos dias, não é isso? Impressionante. Bastou você tocar nesse assunto num dos quadros Imóveis e Negócios, para o pessoal pedir para saber um pouco mais a respeito. É verdade. Rômulo, quem é que pode proceder à desapropriação por utilidade pública? Que organismos, que entidades podem fazer isso? Raquel, nós temos a Constituição da República, que é a nossa lei maior, que determina que a lei estabelece o procedimento para desapropriação por necessidade ou interesse público, ou utilidade pública, assim como queira, ou por interesse social, e mediante justo e prévia indenização em dinheiro. Portanto, qual é a lei que assim determina? É o Decreto-Lei 3.365 de 1941, que preceitua que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, Distrito Federal e os antigos territórios, que hoje a gente não vê mais. Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas evidentemente por este poder público, eles poderão também promover, mediante autorização expressa, Raquel, isso seja bem dito, constante na própria lei, se for municipal, estadual ou federal, ou de um contrato que assim o determine. Então, essas são as autoridades constituídas que poderão utilizar-se desse instrumento para retirar de você a propriedade. E quais os casos de desapropriação por utilidade pública que a lei considera? Olha, há muitas discussões, mas a própria lei diz o seguinte: considera-se caso de utilidade pública a segurança nacional, a defesa do Estado, o socorro público em caso de calamidade, como, por exemplo, está acontecendo no Rio de Janeiro, a salubridade pública, a criação e melhoramento de centros de população, o seu abastecimento regular de meios de subsistência, o aproveitamento industrial das minas e jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica, por exemplo, assistência pública às obras de higiene e decoração, os casos de saúde, clínicas, estações climáticas e fontes de medicinais que tenham interesse público, a exploração ou a conservação, Raquel, isso é de extrema importância, de serviços públicos, a abertura, por exemplo, de conservação de melhorias daquelas vias e logradouros públicos que são necessários, por exemplo, o estrangulamento da cidade, o número de carros, né? A execução de planos de urbanização, o parcelamento do solo, isso também é natural, ou com ou sem edificação, desde que tenha aquela necessidade. Para quê? Melhora a utilização econômica do próprio município, do estado, a higiene, né? Ou a estética mesmo, porque às vezes você vê, Raquel, muitos casos, aquela samba do crioulo doido, né? E principalmente a construção, a ampliação de distritos industriais, o funcionamento de meios de transportes coletivos, a preservação e a conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados, até nas regiões metropolitanas, conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias para manter ou realçar os aspectos mais valiosos ou as características que ainda não tenham sido feitas, ou a proteção do paisagismo, ou os locais particulares dotados de natureza e de preservação e conservação adequados para que esses assuntos possam ser arbitrados. A gente pode também dizer o seguinte, que os centros históricos, a construção de edifícios públicos e monumentos comemorativos, por exemplo, cemitérios, a criação de estádios, né? A gente tem agora a própria Copa do Mundo, entendeu?
os aeroclubes que não estejam sendo mais necessários em locais, pouso de aeronaves, a reedição, por exemplo, divulgação de obras de invento de natureza científica, artística ou literária, ou qualquer outra que, por exemplo, uma lei específica assim determine. Então, são assuntos polêmicos, mas são, como você disse no começo, atribuições cogentes, pujantes, que o poder público poderá utilizar-se desse instrumento que foi feito pela Constituição da República, está no Código Civil e, evidentemente, você tem que observar que a briga é pelo preço, não para provar que você não pode desapropriar. O Poder Legislativo pode pedir a desapropriação de Excelente pergunta. do bem privado? Não só o Executivo. Agora, o Poder Legislativo, ele poderá tomar a iniciativa da desapropriação. E, claro, cumprindo, neste caso, ao Executivo, Raquel, claro, a praticar os atos necessários à sua efetivação. Ao Poder Judiciário, porque você não falou, mas eu vou acrescentar, é vedado, no processo de desapropriação, decidir se verificar ou não os casos de apropriações. O Poder Judiciário ele é utilizado para a discussão, por exemplo, do preço, se o preço é vil, abaixo do valor de mercado ou acima do valor de mercado, e, claro, para outras discussões inerentes à ilegalidade, por exemplo. Oi. Quando a autoridade competente declarar, né, que aquele bem público deve ser desapropriado, quando for procedida a desapropriação, qual o caminho que ela deve seguir? Raquel, é uma coisa, a declaração de utilidade pública, ela faz-se-á por decreto, né, que o presidente da República, no caso da União, o governador ou interventor, no caso do Estado, ou o prefeito, ficam essas autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos naquela declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio da força policial. Agora, é muito importante que se diga, a desapropriação, ela é efetiva-se-á mediante acordo ou intentação judicial. Eu acho que o acordo é a melhor forma, mas se assim não tiver, ela tem que ir pela esfera judicial. E tem um prazo de 5 anos para que isso se consolide, contados da data da expedição do respectivo decreto. E findo esse prazo, Raquel, acabou e só poderá o órgão competente, a autoridade competente, pleitear novamente após um ano de caducado esse prazo. Você falou em preço vil. Eu queria saber como é que é feito, como é que é ajustado o valor daquele bem que foi desapropriado. Olha, eu digo sempre o seguinte, se você tem a Constituição que diz o preço justo e em dinheiro, porque muitas das pessoas perguntam o seguinte, estão dizendo aí que vai pagar com o título da dívida pública, só em caso de reforma agrária, gente. Agora, como o proprietário poderá ser privado, né, o seu imóvel por desapropriação, ele, na verdade, ele pode ser privado, realmente. O próprio Código Civil diz isso. Agora, como também ele pode perder essa propriedade, nada mais justo do que o pagamento em dinheiro pelo valor real de mercado, analisando todas as benfeitorias, acessórios existentes naquele bem e uma avaliação técnica por quem é competente, que no meu caso, como não tenho dúvida, quem dá preço hoje é o chamado corretor de imóveis. Se assim não proceder, Raquel, a gente está alimentando algo no direito chamado confisco, retirar da pessoa o que é de direito, que é o valor justo e real. Agora, a desapropriação, ela desvaloriza os imóveis vizinhos? Olha, necessariamente não, desde que haja transparência naquela metodologia que eu falei anteriormente da desapropriação e o pagamento justo em forma de compra. Por quê? O poder público ele tem essa prerrogativa, como bem você falou, Raquel, mas você não pode tomar o direito de propriedade só porque está na lei, por algo, como a Raquel disse, viu, abaixo do valor que realmente é. Se você tem o interesse público, a necessidade de utilizar-se aquele patrimônio de terceiros e aquele patrimônio vai servir ao interesse coletivo, você tem que pagar por ele o valor ao qual ele realmente vale, com todas as nuances necessárias. Porque se o mercado, assim, não praticar
essa idealização, esse equilíbrio, aí sim vai afetar plenamente, porque as pessoas vão se basear, até mesmo as municipalidades, do valor vil para outras operações imobiliárias. E no caso de ser atribuído àquele bem desapropriado um valor vil, o proprietário, o ex-proprietário, pode recorrer à justiça? Qual é a ação judicial? Olha, na hora que você for injustiçado, vamos usar esse termo, no valor vil, no valor abaixo de mercado, tem dois elementos. O elemento administrativo. Você contrata uma empresa imobiliária, um corretor de imóveis ou um engenheiro para proceder com a perícia mercadológica do bem, requisita administrativamente, assim não conseguindo, utilizará-se do Poder Judiciário para rever e provar que aquele valor está aquém do que está sendo efetivamente pago. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele só pode ser provocado em elementos dessa natureza. Porque ele não pode ser utilizado, como eu falei aqui, para dizer, a utilidade pública não está sendo cumprida, a não ser que haja um ato ilegal e comprovadamente efetivado, que é muito difícil. Mas o Poder Judiciário está lá para dirimir todos os aspectos, por exemplo, do preço, que nada mais é justo que o preço de mercado. No caso de desapropriação, cabe um pedido de indenização, por exemplo? Não. Olha, a indenização, ela cabe quando o poder público, ele tem o poder de se apropriar, se você assim não entregar o bem. Agora, o poder público não poderá utilizar-se deste requisito para o abuso de poder. Aí sim, cabe indenização moral e material. E de extrema importância, o Ministério Público, que na minha concepção é o gestor da fiscalização da lei, ele com certeza para você, cidadão, o elemento necessário para regrar a fiscalização destas desapropriações, tanto no valor inferior como no valor superior. Por quê? Porque poderá estar sendo cometido aí algo do tipo, por exemplo, fraudes e outros elementos. E sim, constatado isso, a gente tem uma série de ilícitos penais e administrativos, e o próprio gestor, seja ele municipal, estadual, até federal, poderá perder o seu mandato. Então, abra o olho você, que é gestor público, que procure os seus pupilos técnicos para que exerçam dentro da lei, porque senão o Ministério Público, que é o fiscal da lei, e na Paraíba funciona muito bem, com certeza vai lá observar. Ok. Rômulo, muito obrigado por esses esclarecimentos e até a próxima quinta-feira. Dúvidas e sugestões, romulosoareslima@gmail.com. Ok, no próximo bloco, uma entrevista com o presidente da Federação Espírita Paraibana, José Raimundo de Lima. Entre outros assuntos, ele vem falar sobre os 95 anos de fundação da entidade.